Olá pessoal, hoje eu vou esclarecer um ponto que eu tenho observado que gera bastante confusão, bastante dúvidas com relação ao tema do narcisismo patológico, principalmente a questão do hoovering, chamado hoovering, que vem da palavra em inglês hoover, que quer dizer aspirador, aspirador de pó. E esse termo de aspirar, de sugar, ele é atribuído ao narcisista porque o narcisista tem essa tática de descartar ou deixar a vítima de lado e depois trazer ela de volta para o ciclo abusivo. O narcisista faz isso basicamente porque ele busca o suprimento e não, o interesse dele não é a vítima, é o suprimento. Então, por isso ele utiliza desse tipo de manobra abusiva, desrespeitosa e que fere a dignidade das vítimas. Né? Então, a gente tem esse termo. Esse termo Hoover, apesar dele estar muito presente em diversas literaturas do narcisismo patológico, ele não está associado a algum autor específico. Ele surgiu muito nas discussões das comunidades online. Isso só para a gente ter um pouco de clareza do contexto em volta desse termo, que eu também não vejo essas coisas serem muito trazidas aqui à baila, né? E dentro da ideia do Hoovering, eu tenho alguns artigos mais completos no Quora. Aqui eu vou deixar na descrição em algum local os diferentes tipos de Hoovering, as classificações e mais ou menos ali o tipo de contexto e distinção entre um tipo e outro. E existe dentro dessa ideia do Hoovering o chamado Hoovering passivo, e existe uma outra tática do narcisista chamada também orbiting. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes eu vejo que isso se confunde. Hoovering passivo é uma coisa e orbiting é outra. E eu vou explicar para vocês e vou mostrar as diferenças de forma muito clara, o que é uma coisa e o que é outra. O hoovering passivo, ele envolve algum tipo de contato que o narcisista faz com a vítima, mas esse contato ele é sempre muito sutil. Mas existe um contato. Esse é o ponto importante sobre hoovering passivo. E no orbiting, que é uma outra técnica tática narcisista, que também é muito parecida, tem um mecanismo muito próximo do chamado hoovering passivo, mas que não é a mesma coisa, é o orbiting, que é uma palavra também em inglês, em tradução livre, ela traz um significado algo na linha do orbitar ou orbitando, e ela designa uma ação narcísica de estar sempre ali girando em torno da vítima. É de estar sempre por perto. Ele está nas redes, ele visualiza coisas, ele dificilmente ele nessa tática ele vai se manifestar de forma direta, mas ele vai ficar sempre ali em volta, tá? Então não envolve uma comunicação direta. Então, no caso, no hoovering passivo, você vai ter uma comunicação direta, sutil, mas vai ter uma comunicação. E no orbiting, embora o narcisista também esteja ali sempre por perto, ele não tem uma comunicação direta. Então, assim, a gente está pensando aqui, claro, nesse contexto digital das redes sociais, né? Mas no offline, digamos assim, isso também acontece, né? O narcisista é aquela pessoa que está sempre por perto, às vezes ele fica olhando para a vítima, ele frequenta os mesmos lugares, ele está sempre por ali, mas ele nunca faz uma aproximação, sabe? É como se ele estivesse sempre ali criando um ambiente, mas ele não dá o próximo passo e não tem comunicação direta com a vítima, diferente de um hoovering passivo. É claro que existe uma marcação também sobre o hoovering, porque no caso do hoovering houve um descarte
e o narcisista está ali preparando o terreno, digamos assim, para se reaproximar ou para sugar essa vítima de volta para o abuso. Diferente do orbiting, que pode ter relação com uma estadia, uma permanência, aparições que ele faz, mas que não levam ele a uma atitude. Ele fica, às vezes, nisso daí durante muito tempo. Então é comum que as pessoas perguntem: ah, mas Sérgio, por que ele não bloqueia? Ele fez o descarte, mas não bloqueia. Ele se afastou, mas virtualmente ele está sempre lá e ele não corta laços. Eu acompanhei alguns casos, teve um caso recentemente onde o narcisista continuava indo à casa da sogra, da vítima, da sogra não, da sogra dele, no caso, né, da mãe da vítima em questão, e ele estava sempre por ali, frequentando ocasiões familiares, mas ele não fazia nenhum tipo de movimento de reaproximação. E, inclusive, eu vou deixar aqui também, junto com essas ideias sobre os diferentes tipos de hoovering, para você ficar mais atenta ou atento a esses sinais, se prevenir e se proteger do abuso emocional. Também vou contar aqui uma história de um caso que eu acompanhei, que foi bastante interessante dentro dessa perspectiva do Hoover. E a ideia nossa é de estar sempre por aqui esclarecendo, tirando dúvidas, para que você possa estar vencendo o narcisismo.